Oi, gente! Hoje a nossa live tem um assunto um pouco mais, vamos dizer assim, sério. Mas eu tenho certeza que deve ter um monte de gente interessada, tanto quanto eu estou, porque gosto muito dessa parte de projeto hospitalar. Então, chamei Monique, que é uma arquiteta especialista. Ó, ela já tá aí. Oi, tudo bom, amor? Para falar um pouco desse assunto, que são os hospitais de campanha que a gente está vendo aí que estão sendo montados. E vamos ver o que precisa para ser um hospital de campanha, como que funciona isso, quais são as necessidades para esse espaço. Vamos tentar deixar esse assunto leve, né? Apesar de achar que isso é um pouco difícil de acontecer, mas bora lá. Vamos falar sobre arquitetura hospitalar. Tem alguém aqui na live que gosta desse assunto, se interessa ou estudou isso a fundo, é um especialista, ou pelo menos alguém que fez um TCC desse assunto? Quero muito saber. Monique, cadê você, meu bem? Solicite a entrada, meu bem. Apareceu. Oi, Verinha, boa noite, tudo bem? E eu sigo aqui do meu QG noturno, que é a rede. É o momento Oi, de. Tudo bom? tudo bom? Deixa eu me ajeitar aqui. Tá difícil essa rede agora. Tô Que tão cansada, delícia! trabalhei tanto, 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 e não acabou ainda. Mas agora é o momento de curtir a rede um pouquinho. Que E você, bom! trabalhou bastante hoje? Trabalhei bastante. Tem que entregar uns projetos aí que, ainda mais com essa coisa, todo mundo fica meio estressado, né? Achando que você tá com tempo sobrando, mas Eu então até vamos. agora não tive um dia de folga. Não, mas Não não. tive. Eu Não. fico vendo, fico morrendo de inveja desse pessoal falando, ai, não sei, tô entediado. Né? E ainda com atividade somada ainda, porque é mãe, dona de casa and arquiteta. Né? Então, Mas às vezes você não dá uma fugidinha, não, pro escritório, fica lá sozinho. não tem como, não tem. Eu tenho duas crianças pequenas que não estão indo para a escola, não tem opção. Entendi. Não É, dá. Essa opção não existe. Mas a verdade. gente vai levando. Ó, eu queria que você se apresentasse primeiro, falasse sobre a sua especialidade, porque eu já avisei que a gente vai falar sobre arquitetura de hospitais e principalmente com essa característica do hospital de campanha, que são temas que a gente está escutando falar o tempo inteiro, né? Eu sou Monique Pinho, arquiteta, e trabalho com projetos de saúde desde 2002. E então já trabalho com isso há muito tempo. Comecei com legalização e aí depois eu fui ao contrário. Comecei com legalização, fui para projeto executivo e depois projeto de interiores. O meu processo é meio inverso. E aí por causa da legalização eu aprendi muito sobre as normas. E aí, com isso, eu trabalho com isso até hoje, adoro, faço clínica, reforma de hospital e fiz um curso online para quem não entende nada começar a ter uma ideia. Fiz dois cursos. Que Um de, legal. um de arquitetura hospitalar para iniciantes, que é para a pessoa conhecer o espaço, porque não sabe nomenclatura, não sabe nada. E um outro que é para de clínicas e centros médicos, porque aí é para ajudar mesmo a fazer o projeto certo. Que a gente tem mais opção de fazer clínicas, né? É mais comum aparecer para os arquitetos, né? Então eu fiz Que um legal. curso. E essa sua paixão, ela aconteceu assim, como? Foi natural ou foi uma oportunidade? Não, Foi seu tema de paixão durante a faculdade? Como é que é? então, foi super sem querer. Eu fiz o meu projeto final, foi um hospital. E aí ninguém na faculdade entendia nada disso, foi meio que. Foi mais ou menos o projeto. E aí, quando eu saí da faculdade, eu conheci um escritório pequeno na época, no Rio, que eles faziam legalização, Arca Hospitalar, o nome. E aí eu levei meu projeto final para ele, e essa foi a minha entrevista, entendeu? E aí ele falou: não, eu tô precisando de alguém que queira aprender mais sobre isso. Eu não sabia nada, absolutamente nada. E aí eu comecei a trabalhar com isso e foi indo, e aí foi.
Por isso que alguém fala, você escolheu? Eu falei, não, eu fui escolhida. Eu acho que tem coisas que a gente é escolhida. Então, eu fiz o meu TCC, foi um hospital Ah, também, foi? né? Na verdade, é, era um centro de reabilitação física infantil, olha que específico. É. Então, era um centro de reabilitação física infantil com hospital e no mesmo espaço tinha uma escola regular, que era Nossa. para trazer integração da criança com algum tipo de necessidade especial com a criança que não tinha, para obrigar a conviver. Foi um negócio assim muito louco, enorme. Quando eu apresentei, a minha orientadora ficou olhando para mim com o olho arregalado, assim. Aí ela falou: não sei o que te dizer, porque eu não tenho a menor experiência em arquitetura hospitalar. Eu falei: não, tudo É, bem, eu vou fazer pesquisa, eu tenho um ano. Achando que um ano era, assim, absolutamente fácil. suficiente. E com o agravante de que naquela época o Google não era o que é hoje, né? Não, não é. Então, assim, Exatamente. eu me formei em 2005. Assim, a literatura, ela era super restrita. A gente Perfeito. não tinha nada muito voltado para esse tema. Então, assim, tinha uns livros do Jonas Bosch, me corrige se eu estiver falando errado o nome dele, mas acho que é Jonas Bosch, é isso mesmo, né? Você lembra? É, Você tem o conhece esse Ronaldo cara? Góes, tem o Ronaldo Góes, que é super famoso. Quase todo mundo começa pelo do Ronaldo Góes, né? Será que é esse? Eu estou confundindo. Deve ser. Você lembra? Manual de arquitetura, alguma coisa assim. Eu nunca Manual sei de o que. Arquitetura Hospitalar. É. Esse cara. Eu estou aqui falando de Jonas Ronaldo Bosch. Góes. Ronaldo Góes. Então. Estou confundindo os nomes. E aí eu me inspirei demais, demais na Rede Sara, do Lelé, porque é uma base ótima de pesquisa para É, hospital, mas a gente está falando da arquitetura, de fato, da arquitetura inteligente, da é. circulação, da ventilação cruzada e tal. Não está falando da minúcia, a gente não está falando da norma técnica, né? Que é uma coisa super importante, fundamental, e que a gente não tem isso fácil, né? Não tem, Como é não que tem. foi a sua base de pesquisa, assim? Como é que... A minha foi também de reabilitação, só que eu peguei um prédio existente, que era um antigo hotel, e aí eu reformei, criando só um ambulatório embaixo, então já começou confuso, porque já era uma reforma, aquela coisa toda. Mas assim, eu até fui bem, porque eu pesquisei muito e eu achei a legislação, que é a 1884, que é anterior à RDC 50. Então eu dei uma olhada nela, lá tinha uns desenhinhos na época, que hoje em dia não tem mais. Então, assim, eu dei uma olhada. Eu fui bem. Quando eu fui fazer a minha entrevista, ele até me elogiou. Ele falou: olha, seu projeto é bem bacana e tal, não sei o quê. Você só errou. Aí ele me disse onde eu tinha errado. Eu errei o centro cirúrgico inteiro, porque o centro cirúrgico tava tipo pica, que não serve, e errei que as portas de banheiro eu botei abrindo para dentro e tinha que abrir para fora. Errar mesmo foi isso. E aí eu gostei da ideia, ele gostou que eu, tipo, acertei, né? Então eu tinha um talento, ele achou, e aí ele me contratou e eu comecei a trabalhar com isso. Mas eu também pesquisei Lelé, amava, né? A ventilação cruzada, aquilo tudo, mas assim, hoje em dia, eu acho que no interior do país seria mais fácil a gente aplicar um Lelé em larga escala. Mas aqui na cidade grande é tudo muito vertical, né? Então já dá uma complicada, né? Mas esses É, hospitais de campanha têm esse desafio, porque é tudo horizontalzinho, né? Tudo baixinho, mas é. acho que a gente então tem que entrar nesse assunto para falar disso, né? Assim, eu não sei, eu acho que a grande maioria das pessoas que estão aqui na live, ou então que vão assistir isso depois, nunca tinha passado pela cabeça delas que Não. iriam assistir uma situação onde montar hospitais de campanha seria uma coisa, enfim, Comum, real, né? comum e comum, né? Comum. Tá- É, E aí eu olhei e falei, nossa, ali tá rolando, ali também. E aí eu comecei a ver centro de exposição, ginásio, né? Tudo tá virando. Ou então é, descampado, área de é. pista de atletismo. Aí eu falei, não, eu preciso entender quais são as necessidades para você montar um hospital desse. Porque o que a gente precisa começar como premissa? Tipo, como que é a parte, pelo menos, de, sei lá, implantação? Você tem alguma ideia? Você É, pô. fala disso pra gente, vamos lá. Assim que isso saiu, né? A gente tem um grupo de arquitetura hospitalar, um grupo aí de WhatsApp grande. A primeira pergunta que eu fiz é assim: já existe
mínimo de o que a gente tem que ter dentro, alguém decretou alguma coisa, Ministério da Saúde e tal, por enquanto não. E aí, nessa mesma época, a gente ficou sabendo que muitas pessoas que trabalham com evento, pelo fato de colocar isso muito rápido, porque a ideia, como era um centro né, como você falou, centro esportivo, centro de evento, tal, aí contrataram a maioria pessoal de evento pela velocidade, porque o pessoal de evento está acostumado com essa coisa rápida, dinâmica e tal. E aí, isso para mim já é um tiro no pé, porque ele pode ser bom de velocidade de montar aquilo ali tudo, mas não sabe o resto todo, né? Não sabe o fluxo, não sabe nada. Mas aí a gente tem alguns projetos que estão sendo feitos por equipes boas, esse de São Paulo, o do Pacaembu, do aí, sabe? Esses assim estão sendo feitos pela equipe e tal. E aí começou já, o que a gente vai precisar fazer? Então, é assim, a gente tem que pensar primeiro nos acessos, né? Porque o acesso já é uma coisa complicada. Você tem que ter o acesso do paciente, só que, por exemplo, esses aqui de São Paulo, o paciente ele não vai chegar por conta própria. Ele vai vir de ambulância no hospital que lotou, entendeu? Essa é a ideia. Esses daqui. Então já não é uma chegada assim qualquer. Tá, por quê? Entendeu? Entendi. E aí, É que não é travou uma porque chegada. apareceu aqui que eu tô ficando sem bateria. Vou ter que pegar uma bateria externa. Mas vai falando que eu tô prestando atenção. Tá. E aí, com isso, aí a gente já tem o quê? Um acesso assim de ambulância nesses hospitais que não vão estar abertos ao público, podemos dizer assim. Vão ter outros casos que vai ter uma abertura para o público em determinadas cidades, e aí essa recepção ela vai servir, na verdade, de triagem. É ali que é feita essa triagem. Então, você tem que. Eles já decretaram separar as cadeiras, elas têm que ficar afastadas 1 metro, porque ali vai acontecer uma triagem, ou seja, tentar ter um fluxo único, a pessoa vai entrar, vai passar por um consultório e vai sair, ou ela vai ser internada. Isso nesses hospitais que vão virar também ter acesso direto do paciente. Eu estou falando isso pelo seguinte: tem alguns hospitais grandes que, em vez de. Também estão fazendo uma tenda no estacionamento, na área que dá para fazer. Você viu que eu virei a câmera sem querer, né? Eu faço isso direto. Deu para ver meu Crocs, que eu tô super elegante. E aí, essas tendas desses hospitais que estão usando de base, eles estão usando exatamente para fazer a triagem, até mesmo para esses pacientes não entrarem no PS do hospital e já contaminarem outras pessoas. Então, essa Entendi. triagem, que é muito importante, não parece, mas isso ali o que vai contaminar um ao outro e tal. Aí, assim, Aí a gente falou desse acesso do paciente. Lá dentro do hospital de campanha, eles estão tentando, assim, a maioria dos projetos que eu vi, eles estão tentando fazer por alas. Então, por que por alas? Tem vários motivos por serem divididos assim. Tem a ver com o seguinte: uma quantidade de leitos que uma equipe médica consegue cuidar, vamos dizer assim. Então, cada ala vai ter uma equipe médica fechada. Não é uma equipe médica que vai cuidar de, sei lá, 100 leitos, 200 leitos. Ela vai cuidar ali de 25 a 30 leitos aquela equipe. Então, você tem que ter essa área, tá? Eu não sei se você chegou a fazer UTI no seu projeto? Chegou a ter UTI? Sim. Então, UTI você tem aquele formato assim, a ideia, né? Ela é circular com um posto de enfermagem no meio No e meio. os ambientes de apoio. A ideia dessas alas é a mesma coisa, ter um posto de enfermagem para cada ala dessa que for aberta. E os ambientes de apoio também. Os ambientes de apoio até eles podem ser divididos um pouco mais por cada ala. Mas, por exemplo, cada ala dessa vai ter o seu banheiro, vai ter o seu expurgo. Aí, quem não sabe o que é expurgo, eu vou explicar. Vamos lá, eu acho que é super importante a gente falar, porque é uma coisa que assim, ninguém fala, mas pensa no que é o expurgo de um hospital numa pandemia. Exatamente. Então, por isso que eles estão fazendo vários, para ter essa diluição, né? Então, o expurgo é onde se expurga tudo, gente, onde jogam todas as secreções e tal, e é onde também fica o lixo infectante
e a rouparia temporariamente. Tanto que quando tem mais coisa, é sala de utilidades o nome que dá para isso daí. Então vão ter várias para cada ala, para isso ser mais fácil na hora da coleta, entendeu? Senão vai ficar, imagina, onde vai O guardar isso caos. o caos. E aí tem também outro ambiente de apoio que vai ter bastante assim picado, umas copinhas. Por quê? A alimentação, ela vai vir desses hospitais base. Não vai ser feita a comida ali. Porque a gente tem que considerar Imagina. assim, aí assim, é mais um acesso para você se preocupar, que é o acesso da entrada da comida, tem que ser um acesso separado do lixo, por exemplo. No Mas ele caso pode do ser junto com outros suprimentos, por exemplo? pode. Tá, porque aí eu consigo entrar com suprimento pro hospital. Então, assim, a parte de papel toalha ou material Isso. hospitalar, de fato, eu consigo Isso. fazer pelo mesmo acesso da comida. É, tem que ser junto, mas assim, com organização de horário, né, para não chegar tudo junto. Mas Sim, pode ser. A gente chama de acesso limpo, né? Essa que é a é. ideia, né? Mas nesse caso dos hospitais de campanha, como o hospital de campanha ela é uma parte de um hospital, esse estoque ele também vai ser relativamente pequeno, sabe? Ele não vai ser muito grande. Eles precisam muito de soro, que é o que mais eles vão precisar, os medicamentos, claro, e essa mais papel, essas coisas aí que você estava todo falando, não é tudo, tudo, tudo. Material de limpeza é importante e tal. Então, assim, a gente tem que se preocupar com. E aí, voltando aos ambientes de apoio, vai ter o DML, que é o depósito de material de limpeza, para cada um desses setores, vai ter plantonista, o quarto do plantonista tem que ter. E Sim. aí, e aí tem que ter, assim, aí vamos imaginar, são várias alas com circulações independentes e eles estão tentando sempre fazer uma circulação central, assim, aonde a equipe médica possa circular ali mais sem ter tantos pacientes. Por quê? Para dar essa isolada um pouco, para não ter tanta contaminação. Porém, eles têm uma entrada, isso saiu aí na decreto da Anvisa, de vigilância sanitária e tudo, eles criaram a ideia, né, que eles passaram, para a gente criar uma paramentação. Assim, o médico vem, a equipe médica vem, ela se paramenta, ela entra, e quando ela sair, ela vai sair por uma outra salinha, que eles chamaram de desparamentação. Não está Tá, sendo para tirar a feita. roupa contaminada. Faz todo sentido. Exatamente, exatamente. E aí, antes dessas salas, no caso dessa paramentação, eles estão sempre pensando em ter uma sala de descompressão, porque é um estresse, isso daí vai ser gente morrendo todo dia, essa coisa toda. Pois é. Mas também eles querem que essa sala de descompressão seja já da pessoa desparamentada, entendeu? Para não esquecer de falar no telefone Tá. e Pegar, contamina. contaminar alguma coisa, tá. Exatamente. Então, isso é Então, uma coisa que passa eles. para passa, faz a desparamentação, depois entra numa salinha de descompressão onde ele vai, sei lá, jogar um videogame, tomar um café, respirar fundo, ler um livro. Tá. Isso. E aí eles estão fazendo também, deixando que próximo a isso aí deles, fiquem a parte de alimentação deles, para eles se desparamentarem e se alimentarem. Porque a copinha lá dentro, a ideia mais é para servir para o paciente, entendeu? Paciente, fazer a A gente manipulação do alimento para o paciente, né? Tá. a gente sabe que vai ter um cafezinho, que vai ter um bolinho. A gente sabe disso, porque na prática é assim, tá? Que funciona nesse meio Imagina médico. se cada vez que você sentir fome você tem que se desparamentar toda. Eu também ia Imagina, fazer isso. imagina, não tem como. Então a gente sabe que essa copa aí também vai servir disso. Mas não é uma coisa que precisa uma alimentação, entendeu? Assim, Entendi. é só uma coisa. Isso eu Agora, tô. sabe uma coisa que eu fico me perguntando assim muito? Porque assim, existem tantas normas, assim, quem já fez um projeto de um hospital sabe o tanto de norma que tem. Como é que você faz para, por exemplo, a questão de acabamento? Como é que está esse controle? Porque, assim, tudo bem, ginásio de esportes, se for uma quadra de futebol, de salão, é madeira. Tudo É. bem? Não, eles estão tentando botar manta vinílica por cima Vinílica de por todo. cima. Então, a gente assistiu, eu quero dizer, esse grupão assistiu uma live também do Cléo Barros, que é um engenheiro do Rio, que estava fazendo Rio Centro. Daí ele deu várias dicas assim bem legais. Ele falou que o Rio Centro, por ser um piso monolítico, eles iam usar muito como o próprio piso de lá. Mas eles vão Gente, o criar. monolítico que a gente está falando é o. Vamos lá, É falar o nome, o granilite, é o epox.
É epóxi, granilite, exatamente. Porque o pessoal E aplica na obra, não tem emenda, sabe? Então você faz a curva do rodapé para não deixar cantinho. Essa é a ideia. essa é a ideia. E nesses lugares de evento, normalmente já tem esse piso Sim. preparado para receber isso. Então, eles vão aproveitar ao máximo. Só que no caso lá do Rio Centro, o Rio Centro vai ser um que vai ter 400 leitos de enfermagem, vai ter 100 leitos de UTI e eles vão ter 3 salas de cirurgia. Aí você me pergunta, para que cirurgia? A gente também fez essa pergunta para ele, para que cirurgia? São só pequenas cirurgias de baixa complexidade, um caso assim muito agravante. Eles, como ainda não está funcionando, ninguém sabe ainda dizer muito bem como vai ser a utilização. Só que solicitaram essa tal dessa sala de cirurgia. Não é que tenha que ter, tá? Eu tô só dando um exemplo desse de lá. E aí, para eu te falar isso do material, na sala de cirurgia eles botaram manta, mesmo por cima desse piso monolítico. Monolítico. Exatamente, porque é diferente, né? É uma cirurgia, então eles preferiram. Nessa do Rio Centro vai ter central de material esterilizado, vai ter, tá mais incrementado, porque eles pretendem que dure Tá. 6 meses no hospital. Ó, há 6 meses, tá? Essa é uma pergunta que eu ia te fazer, pronto, já respondeu. Tem uma pergunta aqui. Arquitetura térmica. De uma forma objetiva, eu gostaria de saber qual o conhecimento de vocês sobre o tema. Bom, eu, como disse no começo, eu não sou especialista no tema, mas eu tenho um conhecimento pequeno, mas de um ano de pesquisa, porque foi o tema do meu TCC. Eu nunca tive chance de trabalhar com isso, apesar de gostar muito, porque o mercado é muito fechado. No caso, a Monique trabalha com isso desde 2002. Eu acho que já fez alguns cursos e foi tema do TCC dela também. Deixa eu ver, tem mais aqui, vamos lá. Para pequenos procedimentos como traqueostomia, punção central, etc. Imagino que sim. Na verdade, eu acho que não dá para você ter um hospital desse tamanho e não ter um centro cirúrgico, porque vai que dá uma merda, né? Precisa. Mas, por exemplo, aquele lembra que eu te mandei uma planta hoje, que é do Sim, Ibirapuera? Aquele não tem. Aquele só tem enfermarias e tem a parte de UTI. E tem um tomógrafo, que era isso, esse ponto, esse outro ponto. Esses tomógrafos que eles estão instalando, assim, não sei se todos os lugares do Brasil vai ter um vai ter. tomógrafo, tá? Mas é Entendi. exatamente porque o tomógrafo é o equipamento que mais garante que está com pneumonia, que eles conseguem visualizar melhor, entendeu? E Entendi. aí, o que eles explicaram é assim, vão deixar toda a infra elétrica para o tomógrafo ele vai chegar num caminhão, ele vai só estacionar e é plug and play, sabe como é E que é? plug and play, sei. Que Exatamente, inclusive queria ligou. falar de outro plug and play, que ninguém quer falar. Mas eu queria falar de um outro plug and play. A Então, geladeirona, Monique. A geladeira, Monique. A geladeirona. então, Como é que é isso? o Gente, a gente tem que que falar disso. A gente é tem? arquiteto, a gente faz projeto, a gente tem que falar disso. Tem. Aonde vai colocar a galera que precisa ir para a geladeira? Então, eu vou explicar como que o Cléo explicou que vai ser o processo lá. Vou te dar a base lá desse do Rio Centro. Ele explicou o seguinte: a pessoa vai morrer no leito. No próprio leito, ele vai ser preparado. Então, o que é ser preparado? É colocar os algodões em todas as arestas, os furos do Ah, corpo Deus humano. amado. É, aí é Tá. preparado ali, aí primeiro é colocado um pano, depois vai ser colocado um plástico. Esse plástico, já nesse saco, nesse primeiro saco, eles vão ser encaminhados para uma sala refrigerada e tal, e vão ser colocados num segundo plástico. Menina, eu achei assim, tipo, uma coisa com essa cara mesmo de pandemia, de tipo, Eu acho que a gente não tem noção, sabe? A grande ah, verdade é que a gente não tem noção. Só quem tá dentro do hospital sabe, mas eu ninguém. acho que E eu acho que nem eles não falam, que é pra gente não não. apavorar, sabe? Não apavorar, Ave Maria. exatamente. E aí, depois disso, ele falou que vai entrar direto num caminhão frigorífico de que cabem. Aí até rolou essa pergunta. Aqui em São Paulo determinaram que só poderiam 2 corpos por caminhão. E lá ele tinha falado que poderia até 5. Eles iam fazer 5 gavetas, né? Que chama. Esse caminhão, depois de lotar, ele vai sair e vai direto para o crematório. É isso. E a família não pode ver, mas eles estavam tentando criar uma sala. Assim, uma sala onde a pessoa não vai poder chegar perto, mas que ela De vai poder vidro. ser.
ela vai poder ser assessorada. Até porque, olha só, precisa de atestado de óbito, precisa da parte burocrática, alguém. Aí, como é que faz para provar que a pessoa é pessoa? Porque normalmente, qualquer coisa ligada à morte tem que ter um reconhecimento, né? Sim. Então, ele falou que na hora do preparo do corpo, eles vão fotografar e aí a pessoa vai fazer esse reconhecimento através de alguma coisa. Ah, deixa eu Punk! só me ajeitar aqui. Que olha, meu Deus do céu, gente, mas a gente precisa falar disso, a gente é profissional de arquitetura. A gente precisa falar disso. Inclusive, eu queria muito saber, Monique, isso é uma coisa que eu queria. Vai que você sabe. Você sabia que existe um grupo que chama. Tem os Médicos Sem Fronteiras e depois tem os Engenheiros Sem Fronteiras. Você sabe se existe Arquiteto Sem Fronteira? Eu não sei se existe Arquitetos Sem Fronteira. Eu tenho uma amiga que trabalha no Médicos Sem Fronteiras fazendo hospital pela África inteira. Ela Ai, trabalha. gente, que legal. Ela Eu fica tive muita 6 meses. vontade, Ela até que me fica, tornei mãe. ela fica 6 meses e aí ela volta para o Brasil, fica acho que 3 ou 4, e aí volta. Ela tá sempre fazendo. Ela tá fazendo isso, acho que já tem uns 4 anos. Ela se encontrou. Eu até tentei, até chamei ela para ver se a gente falava, que eu queria que ela contasse um pouco, né? Ia ser Uhum. legal, ela dizer como que é essa experiência. É diferente, tá? É uma outra dinâmica. Os materiais são diferentes e eu acho assim, Ó, acho a que tem umas Futura pessoas Arquitetura 17 está falando que sim. Conhece pessoas que trabalham para os Médicos Sem que Fronteiras têm também. Mas fronteiras. não é um grupo de arquitetos, porque os Engenheiros Sem Não, Fronteiras, existe uma instituição que chama Engenheiros Sem Fronteira. Arquiteto não tem, né? eu acho que Trabalha não. para o Médico Sem Ele Fronteira. Tá. trabalha para os Médicos Sem Fronteiras, entendeu? Eu sei, o que eu sei é isso. Não sei de ter um grupo disso, não. E quando Mas ela acho for, ótimo. eu acho lindo. Eu acho assim, eu se fosse mais nova, eu acho que também eu pensaria em pelo menos uma vez ter essa experiência, sabe? Então, eu, assim, hoje, né, sendo mãe, eu já sei que Não, isso não é uma realidade para mim, porque eu não vou é, deixar meus filhos. Eu penso numa situação futura, né, quando eles me deixarem, porque a gente queria filho para o mundo, apesar de doer falar isso, quando eles me deixarem, de repente, eu não sei se a gente, é. se eu e meu marido, se a gente se aventura a fazer uma loucura e fazer algum trabalho voluntário pelo mundo, não sei, tirar aquele ano sabático, eu não sei. Não sei como que Mas o vai que eu estar o meu soube coração é apegado. o que eu soube é que tinha algumas pessoas que tinham experiência nesse Médicos Sem Fronteiras que deram aí algumas assessorias, entendeu? Isso eu soube. Mas eu acho que é diferente um pouco do que. A gente tem a questão do tempo, e lá eles têm um pouco mais de tempo para preparar um hospital. Apesar de ser norma diferente da nossa, eu já vi umas fotos, é bem diferente o layout, assim, algumas coisas que a gente. É diferente, é simplesmente Totalmente diferente. diferente, né? É, aqui o hospital de campanha, a gente sempre pensou em hospital de campanha ligado à guerra, né? A gente está passando por Sim, uma guerra biológica aí, mas a gente sempre associou a guerra, então a gente sempre associou ao exército, né, a marinha, o que seja, então a gente nunca parou para pensar nisso. E no caso da guerra, por exemplo, tem não coisas tem a que pandemia. A questão não. a questão da contaminação, ela não é um problema grande, né? A gente está vivenciando uma situação muito específica, que o problema é a contaminação. Num É, hospital de campanha de guerra, você vai atender pessoas que estão feridas, machucadas, vai precisar sim de centro cirúrgico, porque você vai ter amputação, né? Enfim, é. sutura, sei lá, é o nome dessas, os É, termos, mas uma coisa é fato, você vai precisar de um centro cirúrgico, porque ali é, você vai tirar resíduo de é, bomba, de granada, de bala. é. Não é o nosso caso, né? Aqui a gente Não. está com uma situação de que a ventilação, eu fico me perguntando como é que vai ser a ventilação desses espaços, porque como é que vai ser a questão de ar-condicionado? A gente não tem um É, preparo para ter ventilação não. forçada, muito menos natural. Natural, eu acho que não sei, assim, eu Possível. não posso dizer, eu acho impossível, mas ok, vai que tem algum lugar aí no Brasil que tenha, mas ok. Possível. Mas a ventilação forçada, essas empresas de evento até teriam como fazer aqueles ar-condicionados de evento. O problema é tirar, porque assim, quando você tem uma UTI, ainda mais a parte do isolamento, você tem que ter uma pressão negativa.
porque vai ser muito difícil você fazer uma pressão negativa num hospital de campanha. Então, o que é a pressão negativa? Você vai tirar mais ar do que você coloca lá dentro. Só que quando você tira esse ar, você tem que filtrar ele para quando ele sair, ele já sair sem estar infectado. Contaminando fora, vocês estão entendendo? Exatamente. Vocês estão entendendo, galera? A pressão negativa é assim. A gente não pode ficar trocando ar em centros descontaminados. Então, você precisa sempre ventilar, você precisa tirar. Então, a gente está injetando ar e tirando. A gente não está circulando ele ali. Então, não é que está refrigerando. A gente está expulsando o ar contaminado e colocando um ar limpo. Só que antes de eu jogar fora esse ar contaminado, eu preciso limpar ele, porque senão eu estou contaminando todo mundo que está passando por ali. Né? Então, olha só. E aí as equipes de ar-condicionado também, então, as que entendem ainda mais de projetos de saúde, também estão cortando um dobrado, porque não tem o equipamento, o famoso filtro EPA, não tem, acabou. Então, eles estão usando outras técnicas, umas técnicas que passam por mais filtros e tal. Então, assim, eles estão quebrando a cabeça para tentar filtrar ao máximo esse ar, para esse ar já sair descontaminado. E aí, assim, não é uma coisa fácil, a gente não sabe se isso vai acontecer em todos os lugares. Você imagina, ginásio, eu não sei. Eu não posso te garantir que todo mundo vai fazer isso, entendeu? Então, assim, a gente tem que só... A gente já sabe que ar-condicionado é um polo de contaminação, né? Até às vezes para nossa casa, viu, galera? A gente não faz a higienização do ar-condicionado, isso é um perigo, tá? Tem que seguir a higienização indicada pelo fabricante, tá? Porque senão a gente está respirando ar contaminado. Agora, você imagina numa época dessa, montando uma estrutura provisória, e vamos falar, sem grandes fiscalizações, porque é imediato, você não tem muito tempo. Né? Fora a abertura que a gente dá agora para as contratações sem licitação, né? Isso é outro assunto, acho que a gente nem precisa falar disso. Assim, o que eu até me surpreendi, eu sei que não tem licitação, mas eu me surpreendi com a velocidade de que apareceram equipamentos em todas essas hospitais de campanha, né? Instalou o dedo, apareceu um monte, graças a Deus. Eu não sei se ainda tem ventilador para tudo, mas está aparecendo. Volta e meia, eu vejo vídeo assim, né, dos negócios. Da onde saíram? Não, assim, o que eu vi bastante, porque assim, eu estou no interior de São Paulo. E o que as prefeituras começaram a fazer embasadas na lei? Retirar os equipamentos dos hospitais particulares para levar, porque não tinha, para os hospitais da prefeitura. Então, assim, apareceu muito hospital particular que tinha um uso reduzido. Porque, assim, um hospital particular numa cidadezinha do interior está precisando mais, quando quase vai numa cidade que quase não tem caso, do que quem está precisando no centro da cidade grande, que está com uma super infestação, né? Então, o que aconteceu foi isso. Eu vi muitas notícias aqui de hospitais que que tiveram que, obrigatoriamente, não é que cederam, né? Foram lá e pegaram mesmo, embasado pela lei, foram lá e retiraram. Pode ser que esteja acontecendo isso mesmo, mas assim, no caso desses novos, eu não sei se todos os lugares, acho que São Paulo e Rio é meio diferente um pouco, né? No Rio, o que ele falou muito foi o seguinte: estão comprando, por exemplo, réguas, aquelas réguas de UTI. Então, a especificação precisava só de 8 pontos, mas só tem no mercado de 10 pontos, eles estão comprando vai de 10 pontos, entendeu? E aí também tem a parte da energia, né? Porque esses lugares estão provisórios, mas todos precisam de gerador. Porque não segura, não tem aquela capacidade toda de aguentar aquilo. Então, precisa de gerador, porque tem tomadas vitais, entendeu? Então, assim, não é... Esse negócio de hospital de campanha não é nada fácil. Hospital não é fácil. Hospital de campanha, então... Campanha menos ainda. Tudo meio... Eu acho que, sinceramente, vai ser mais efetivo a equipe médica, o que de fato a equipe médica e técnica toda vai fazer, do que a gente ter todas essas estruturas. Porque vai ter material errado, vai ter lona tensionada no teto, entendeu? Vai ter iluminação errada, vai ter um monte de coisa errada, entendeu? Mas assim... O que me preocupa mais é o descarte do expurgo, que eu acho que é uma coisa que pouco se fala, e eu queria muito saber para onde vai isso, para saber se a gente tem demanda para absorver tudo esse lixo, sabe? Vou te explicar o que ele explicou pra gente, o Cléo. Vai ser incinerado?
Não, ele falou o seguinte: do lado de fora vai ter uma bag e esse bag ele vai sugar todo esse esgoto para esse bag. Quando esse bag encher, vai vir um caminhão, vai tirar todo esse esgoto e vai levar para ser tratado. Então, todo esse esgoto hospitalar, no caso ali do Rio Centro, vai ser feito nesse sistema. Joga para um compartimento, vem o caminhão, puxa, E leva, trata. trata. Exatamente. Porque não tem como jogar isso no sistema Na rede de público, esgoto entendeu? comum, é. Exatamente, porque no caso do hospital você tem a ETE, que é a Estação de Tratamento de Esgoto. Ali não vai dar tempo de fazer. Então, Não. usou-se desse recurso, que é um recurso provisório, mas que ao mesmo tempo funciona, entendeu? E aí, assim, eles ainda não sabem qual vai ser a velocidade de enchimento desse Dessa bag, bag né? aí. Desse bag. Mas ele até falou que se fosse o caso e começasse a ficar muito complicado, ia ter um segundo, sabe, assim, de backup. Entendi. Entendeu? Mas é assim que tá. Outra dúvida que eu queria muito, porque assim, o que a gente viu? Quando essa história começou a acontecer, começaram a falar muito dos hospitais que estavam sendo montados na China numa velocidade absurda. E eu vi esses vídeos de montagem e lá eles fizeram um sistema de captação de esgoto. Não sei se você reparou que teve uma obra, foi obra mesmo, né? E aí eu vi toda aquela infraestrutura, eu falei, mas nunca aqui no Brasil vai fazer desse jeito. E de repente os hospitais aqui começaram a acontecer, mas de fato, como hospitais de campanha, aquela coisa que a gente está vendo mais, a estrutura bem provisória, sem essa parte de infra, né, nova. Está sendo resolvida essa questão de infra dessa forma que você falou. O bag com o plug and play e tal. Você chegou a Tem ver... também, tem também banheiro químico, tem algumas coisas que vão ser por banheiro químico, igual evento mesmo, entendeu? Quando não tiver banheiro, vai ser banheiro químico. Então, então é muito diferente, totalmente diferente do que aquela visão que a gente teve daquele hospital que foi montado em 10 dias, que de fato era um hospital na China, né? Não tem relação, são coisas diferentes. Não, mas assim, aquele hospital da China, eu não sei se você leu tudo, né? Foram 95 pessoas fazendo o projeto em 3 dias. É uma equipe mega blaster, entendeu? E foi tipo container mesmo, e eles fizeram aquela infra toda, e se você olhar, não sei se você viu, a parte toda de ar-condicionado, com filtragem, com tudo, foi tudo feito externo, entendeu? Vi. E eles tinham uma anticâmara antes de entrar nos quartos. Só que lá, o sistema, eles eram quartos com 2 leitos. Uhum. Então, era mais confinado, eram banheiros individuais, era um outro sistema. Aqui, logo de cara, todo mundo descartou. Ia ser impossível ter anticâmara para tudo, ia ser possível ter esses quartos tão individualizados. Então, usou-se aquele sistema da UTI, que é aquele que eu te falei, que você também sabe, que é o posto de enfermagem no meio e dando a volta, o mais linear possível. E aí, voltando ao que eu estava te falando também, só para completar, lá no caso do Rio Centro, que falaram que ia ser 400 leitos, uma coisa que ele falou que eu achei muito interessante é o seguinte: vão fazer uma programação visual boa para ninguém se perder lá dentro. Você imagina 500 leitos num lugar que é todo meio Tudo igual. parecido, tudo igual, exatamente. Então, da letra A letra M, se eu não me engano, os blocos de enfermaria. Aí os médicos vão usar roupa amarela, alguma coisa do tipo. Aí o pessoal da UTI vai ser do número 1 ao número 20 e vai usar a roupa, eu acho que lilás. Então era amarelo, vermelho e alguma outra cor também para usar para a parte que eu te falei de centro cirúrgico e tal. As pessoas também vão ter outra cor de roupa, que é para você saber. Essa programação visual, ele falou que é algo muito importante. Incrível isso. Ele falou que eles, na obra, eles já estão se perdendo. Imagina as pessoas não vão saber onde elas estão. Então, assim, a programação visual foi uma coisa que eles se importaram muito de fazer lá, entendeu? Acho que vai ficar bem legal. Que legal, que bacana. Tomara que isso aplique para os outros e não só para o Rio Centro, né? Eu espero. Assim, eu acho ideia boa tem que ser replicada. Não adianta.
E às vezes eu fico vendo gente brabo, porque alguém viu uma ideia que pegou, que sabe, gente, ideia boa tem que ser replicada. É diferente de copiar o coleguinha, mas você pode pegar e fazer o seu, né? Não É, estou dizendo que tem que ser amarelo, roxo e verde, né? A gente pode falar de não, azul, marrom não pode, porque tem simbologia, né? não, é porque essas cores que eu te falei são aqueles pijamas clássicos de hospital, que eles já Sim, existem. Então, eles já. aproveitaram o azul, o roxinho, o amarelinho, o verdinho, essas cores assim, que já existem, esses uniformes, e aí eles determinaram para saber. Então, assim, a enfermagem, você ainda tá no amarelo, tipo, atenção, você ainda pode Atenção. sobreviver, né? Dá No tempo, dá vermelho já foi tempo. para UTI, né? Tu já tá tipo, cara, tu tá ali meio mal. Então, acho que Vamos rezar, vamos rezar. exatamente. Mas eu acho assim, achei muito legal essa preocupação com a programação visual para ajudar as equipes, porque no final das contas vai ficar, para não ficar uma bateção de cabeça. Aí ele falou uma outra coisa. Essas alas, elas vão ser abertas, elas vão estar todas meio que preparadas, mas elas só vão ser abertas conforme elas forem lotando. Lotou essa, abre mais uma, lotou essa, entendeu? Elas vão sendo Então abertas. vai ficar uma parte fechada, só tem necessidade de abrir para poder cuidar daquele espaço no momento que lotar outra. Ótimo, super Exatamente. inteligente. Eles devem, de repente, abrir de duas em duas, né? Porque aí pega equipe, Uhum, prepara, mas ele estava explicando que é uma coisa que não vai ser tipo 400 leitos e um monte de gente de braços cruzados esperando lotar. Não vai ser assim, entendeu? Vai ser entendi. tudo organizado e tal, mesma coisa para UTI. Mas assim, eu também não tenho certeza. Eu acho que lá vai ser daquele mesmo sistema que eu te falei. Vai sair de um hospital e vai para lá Direto. eu não tenho essa certeza se o público vai poder chegar direto. Se puder, vai usar esse sistema de triagem que eu te falei. Eu acho que eu falei tudo, né? Tudo que vai ter, né? Gente, então, eu acho que assim, essa live, estão perguntando se dá para deixar a live salva. Eu vou salvar por 24 horas, que é o que o Instagram me permite. A gente não tem como salvar a live por mais tempo do que isso, porque, pelo menos até onde eu sei, a gente não consegue, né, baixar. Talvez, sei lá, se tem um emulador, alguma coisa que salva da tela, não sei. Mas, assim, o tema, ele é vasto e eu acho que vale a pesquisa. Mô, obrigada por ter topado, porque é um assunto tão importante, tão interessante, e se fala tão pouco, né? Então, assim, eu acho que surgindo novidades, você tendo pauta para a gente fazer mais uma, você me fala, a gente faz. Tá Se quiser, bom. de repente, abrir planta, mostrar o estudo de caso, a gente faz outra. Eu estou totalmente à disposição e quero muito conhecer. Assim, galera que veio através do meu e não conhece, segue, que vocês vão, né? Fala aí seu arroba, amor. @Moon Arquitetura. O meu. Então segue, porque tem bastante informação sobre arquitetura hospitalar. É um tema que não é comum. Eu sigo alguns perfis no Instagram que falam disso, dá para pesquisar. Tem uma que chama Arquitetura Hospitalar, que eu gosto Tem. muito. E tem muitas Arquitetura coisas hospitalar? legais com relação ao hospital. A gente não pode ficar só pensando no hospital, aquele formatinho que a gente conhece há muito tempo. Tem muita coisa interessante, nova, novidade, né? E Tem. até a nossa experiência, quando eu digo a nossa, do arquiteto brasileiro, a gente tem um nome extremamente expressivo de um trabalho estudado no mundo todo, que é o Lelé. Então, não conhece nada de projeto de hospital? Vai dar uma Começa pelo procurada, porque Lelé. a gente tem muita coisa, mas passe É, pelo Lelé. é. Achei Tem o muito Lelé, boa tem a o tua fornecedora falar, estou Zanettini. apaixonada nessa área. Ah, Rodrigo, legal, que bacana que você gostou, que bom que você gostou. Tem Tem o gente que Lelé. curtiu. Tem o Zanettini, tem o Bros, tem o Fiorentini, tem uns nomes assim bons, Temos assim. alguns nomes bem legais para serem Bem, estudados, né? E hospitais muito bacanas para a gente olhar. exatamente. A Ó, Daniele agradeceu. Obrigada, Dani. eu consigo salvar a live. Eu lá, é meio confuso. Eu salvo a live, jogo no meu canal do YouTube e eu tô botando no meu Telegram. Que maravilha! Ah, mas você vai colocar eu descabelada no seu canal do YouTube? Não, mas eu só jogo pro pessoal do Telegram, só o pessoal do Telegram que vê. Mas eu vou Eu botar virando a lá. câmera, mostrando meu tapetinho da entrada da casa da chácara com meu Crocs. Ah, não faz isso não, pelo amor de Deus.
Mas Eu se quiser, tô brincando. Minha eu te vaidade não chega mando. nesse nível. Se fosse, eu não tava de Crocs. Eu estou de Crocs, eu não tenho problema com isso. Não, Pode salvar, o assunto é importante, o que vale é o tema, é a arquitetura, não tem problema não, tá? Me tá fala bom. depois, me passa link, a gente divide, divulga Tá isso daí. bom. Tem mais Gente, eu queria tempo? agradecer. Deixa eu ver se tem pergunta. Vamos ver, vamos ver. Não, teve bastante gente dizendo que gostou. Ah, mas assim, mais pergunta não tem. Gente, a gente está encerrando, senão daqui a pouco derrubam a gente. O tema dá para ficar, falar muito. Mônica, adorei, você foi muito objetiva, didática, foi muito legal. Agradeço o seu tempo, sua Obrigada, eu que adorei. disponibilidade. Ai, que bom, tô felizona. E é isso, gente. Vamos falar do que interessa, vamos falar do que importa. Se tiver ideia de pauta, manda. E tiver dúvida, pergunta, que a gente, se não souber, vai atrás da informação para responder, beleza? Beleza. Obrigada, boa Obrigada. noite, bom descanso Boa para noite. todos e fiquem em casa. Até segunda ordem, fiquem em casa. Beijo, obrigada. Beijo. Tchau. Nada, tchau.